Boa noite, família Semeador. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva e permaneça em nossos corações. Agradecidos por esta oportunidade, por esta casa que nos acolhe, por essa assistência espiritual presente. Nós pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião pública desse dia 27 de maio de 2024. E é mais uma noite muito agradável, né? Estamos sentindo aí o cheirinho de macarrão no ar, né? Que coisa boa, né? Então, meus irmãos, hoje, ao final da reunião, nós temos a entrega do macarrão e avisá-los que tem muito macarrão avulso, né, Fabiana? Hoje acreditamos conseguir atender toda a demanda, né? Com certeza. Então nós daremos início, meus irmãos, à reunião. Aqueles que vêm a primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados e acolhidos no amor do Mestre Jesus. Aos nossos irmãos que estão conectados também através do YouTube, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Para iniciarmos, nós convidamos o nosso irmão Renato Bertoldi para a leitura da mensagem e a prece inicial. Boa noite, amados irmãos, paz seja convosco. Que a paz do Cristo Jesus vibre nos corações. Meus irmãos, nesse instante, o planeta Terra, o planeta do Cristo Jesus, está ladeado por bondosos espíritos, espíritos amoráveis. Porque os espíritos que encarnam na Terra nesse instante estão aprendendo a serem seres humanos. Ser humano é ter o fundamento na humildade, compreender a igualdade, o conjunto, pois só assim o ser é solidário. Compreender o envenenamento através da ira, do ódio, da vingança, da força desse sentimento que destrói, que traz tristezas, guerras, tantas e tantas contendas. Aprender na humildade, conjuntamente com a mansuetude, o quanto o ser pode ser leve, tranquilo, mesmo em meio tormentoso. O sentimento da mansuetude, da doçura, é uma proteção que leva à beneficência, que impulsiona os gestos mais lindos, que vão se tornando exemplos, que vão comovendo os corações, e assim a piedade começa a ser construída. A piedade que se escora sempre na empatia. Ah, meus amados, esse edifício começa a ser edificado. São tempos difíceis, são tempos tormentosos, porque o grito dos egos, esse, ressonou por todos os lados, porque sabe que o seu momento está chegando ao fim. Será o fim da violência e começará o reino de amor. Por isso, se fortaleçam nos ensinamentos do Cristo e busquem, no imo da alma, serem humanos. Após essa linda mensagem, vamos fechar nossos olhos, elevarmos o pensamento ao alto, fazermos nossas orações. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, rogamos, através dessa oração, a bênção sobre cada um de nós. Que possamos, nessa próxima hora, aprendermos cada vez mais a respeito dos ensinamentos do Cristo, sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos ajuda a elevarmos nossa moral e nos tornarmos pessoas cada vez melhores e assim conseguirmos ser cada vez mais leve frente às tormentas que nos chegam. Rogarmos também por aqueles que precisam de maior amparo e apoio, que seus corações sejam invadidos pela paz, trazendo alívio e conforto. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Que sejamos então um instrumento de sua luz e de seu amor, elevando paz e compreensão aonde for. Que assim seja.
E passando para o nosso tema de estudo da noite, recebemos em nossa casa hoje o nosso irmão Marco Antônio, do Centro Espírita Paulo Apóstolo, e ele vem falar para nós sobre o tema Ergamo-nos. É um tema para nos levantar, né, Marco Antônio? Para erguermos de fato, e vamos entender esse tema à luz da doutrina espírita. Marco Antônio, muito obrigado pela sua presença, que Jesus te abençoe e a espiritualidade benfeitora lhe intua na condução desse tema. Gente, boa noite. Sempre a alegria de estarmos juntos para buscar um pouco mais conhecimento do Evangelho e trazer para o nosso coração. Saudamos aqui quem está nos acompanhando de casa, com muita alegria. E da última vez que nós estivemos aqui, que foi o mês passado, nós provocamos uma reflexão inicial, que a respeito do nosso propósito existencial. Para que a gente está aqui na Terra? Lembram disso? O que nós estamos fazendo aqui? E o que a gente chegou à conclusão? Fundamentados em Jesus, nosso modelo e guia. O que a gente está aqui para quê? Aprender a amar. Hoje a gente quer uma outra reflexão, um pouquinho adiante dessa. Pensar qual o propósito de Deus para nós. Eu acho que aqui, não sei se é a faixa etária, mas eu estava pensando nisso, aí lembrei, né? O que caracterizava namoro no meu tempo? Namoro caracterizava quando você adentrava a casa da namorada e sentava ali no sofá para assistir televisão, né? Aí um belo dia você está lá assistindo televisão, tranquilo, e o pai da namorada pergunta assim: quais são suas reais intenções com a minha filha? E aí o cabuquinho gelava, né? Então é isso. Quais são as reais intenções de Deus para comigo, para com cada um de nós? E para a gente pensar sobre isso, vamos pensar nas nossas intenções em relação aos nossos filhos. Como são as intenções nossas em relação aos filhos? Essas intenções mudam com o tempo, à medida que eles crescem. Nós estávamos aqui admirando as crianças do coral, né? Muito bacana. E à medida que eles vão evoluindo, como muda essa intenção nossa em relação a eles? No início, né, quando criança, a gente deposita ali muita esperança naquilo lá. A gente, inclusive, muitas vezes, a gente coloca neles desejo que éramos nós, eram os nossos, né? Que às vezes, alguns a gente conseguiu realizar e a gente quer que eles repitam esse sucesso que a gente tenha conseguido, e outros que porventura a gente não tenha realizado. Então aí você tem aquelas fases, né, da criança no esporte individual, a gente quer que ele se destaque, né, que ele venha a ser um atleta, muitas vezes seguir carreira, outras vezes no esporte coletivo, que ele esteja ali entre o melhor do time, melhor da escola, e a gente está lá na torcida, né? E vai. Alguns confirmam essa sua predisposição para o esporte, que pode seguir uma carreira específica, ou pode aliar isso com a sua outra carreira profissional, ou deixa aquilo e vão construindo outros sonhos. De modo que, na maturidade, o que a gente deseja para os nossos filhos? O que a gente deseja para eles? A gente primeiro, às vezes, passa aquela fase de querer que ele seja celebridade, seja o melhor, que seja doutor, né? Ou doutora. Mas depois, na maturidade, a gente vai desejar simplesmente que eles sejam felizes. Esse é o nosso desejo como pais. Quais são os desejos de Deus para conosco? Qual é a real intenção de Deus para conosco? Que a gente seja feliz. Esse é o propósito de Deus para conosco, desde que nos criou. Mas a gente deseja também que os nossos filhos sejam
seres humanos solidários, que nos trouxe a mensagem. Então a gente deseja que sejam homens e mulheres de bem, que prestem um serviço à sociedade, à humanidade. Isso também faz parte, e faz parte do projeto de Deus para conosco. Que sejamos felizes e que possamos cumprir. Lembra que na última vez nós falamos naquela questão 132? Qual o objetivo da encarnação? Né? Deus nos impõe a encarnação como meio de nos levar à perfeição. Levar-nos a enfrentar as vicissitudes da vida, mas também cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Então esse é o propósito existencial. E eu separei para a nossa reflexão, deste livro Coragem, de Chico e Emmanuel, né, essa aqui é Espíritos Diversos. Vamos ver de quem que é essa aqui. Acho que é do próprio Emmanuel mesmo. É de Emmanuel. A lição número 34. No domínio das provas. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento, de tal devoção afetiva, seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa, durante a fase de berço. E posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado assim no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo contato humano, para não arrostar problemas, e desconheceria todo o noticiário ambiente, para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade da vida interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o progenitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar. E, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. O homem feito sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido. E o filho acaba enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira a que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola, o andaimes na construção, amealhada cultura ou levantado edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Maravilhosa essa exposição de Emmanuel, falando da nossa trajetória, da
da intenção de Deus para conosco e dos caminhos que nós precisamos percorrer para cumprir esse propósito. E aí, sempre a gente deve buscar, né, o fundamento no Evangelho. E aí eu pergunto, qual é a parábola que melhor retrata toda a nossa trajetória espiritual? Qual que vocês elegeriam? Eu elejo sempre a parábola do filho pródigo. Não é isso? O que ela nos diz? Um pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo se dirige ao pai e lhe diz: dá-me a parte do que me pertence. E o pai, então, dividindo o patrimônio, o filho mais novo e sai pelo mundo. E sai pelo mundo dissipando o patrimônio, vivendo dissolutamente. E quando ele consome todo aquele patrimônio, ele está numa terra distante, bate uma crise muito grande, e ele não consegue trabalho e tem fome, e o único trabalho que ele consegue é aquele de alimentar-se, de alimentar os porcos. E ele desejava alimentar-se com as alfarrobas, aquela que ele entrega aos porcos, mas ninguém lhes dava. E nesse momento, então, ele se lembra que até os servos mais simples da casa do pai eram melhor tratados. E ele toma uma resolução: levantar-me-ei e irei à casa do meu pai. E levantando-se foi. E quando se aproximava da casa do pai, ele observa que o pai o observa de longe e se dirige até ele, recebendo-os nos braços. E ele ordena então aos seus criados: trazei-lhe a veste, a melhor das vestes, trazei o anel de filiação e os calçados, e pegue o cevado mais gordo, porque hoje nós temos festa que meu filho estava perdido e retornou. E nesse momento que está acontecendo a festa, o filho mais velho, que tinha ficado em casa, estava no campo, percebe toda aquela movimentação e se dirige ao servo e pergunta: o que está acontecendo? E o servo diz: seu irmão retornou e seu pai mandou preparar uma festa com melhor cevado. E ele então demonstra indignação e não entra para casa. E seu pai então vai até ele e ele lhe diz: eu sempre te servi, sempre estive com você. E hoje que volta este teu filho, que dissolveu toda a parte do patrimônio que lhe coube, e você lhe prepara uma festa e oferece o melhor cevado, tu que nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. E o pai lhe diz: meu filho, o seu irmão voltou. Ele estava perdido e voltou. E por isso precisamos celebrar. E tudo o que é meu é seu. E aí fica a dúvida se o irmão entrou ou não entrou para casa, para a festa. E a primeira parte, então, eu divido essa parábola em 2 partes. A primeira, que é o caminho de ida. É esse caminho necessário, como nós vimos aqui. É o caminho que nós precisamos, como filhos de Deus, deixar a casa do Pai e viver as experiências da vida. E aí eu pego esse ponto para pensar a nossa situação. Se a gente comparar a nossa existência espiritual, a nossa existência física, em que etapa que nós estaríamos? Na infância, adolescência ou maturidade? Onde vocês se colocariam?
Boa pergunta, Jorge. Adolescente, eu tranquilamente eu me classifico como adolescente. Né? O que é a infância? A infância é aquele momento em que a gente cuida. Né? E é muito bacana isso, né? Falamos no nosso encontro passado do aprender a amar. E como que a gente aprende a amar? A gente aprende a amar cuidando. Como que chegam os filhos para nós? Filhos que podem ser aqueles parceirões do passado, aquele coração amigo do peito, mas pode ser também aquele que era do peito e depois me cravou um punhal pelas costas, ou que eu, né, num ato insano, tenha travado. E é a que a gente vê naquela narrativa de André Luiz, o reencarne, né, de Segismundo, como filho de Adelina e Raquel. Né? O Adelino tinha tirado sua vida numa existência pretérita, e ele precisa chegar e se confiar a Adelino. Né? E como que chegam? No livro Família, tem uma lição de Emmanuel, que é teu filho. Né? E quem tem, né, filhos sanguíneos ou adotivos, vai me dizer assim, se te perguntar qual o momento mais marcante da sua vida, qual que você responderia? Outro dia me fizeram essa pergunta, eu falei, não tem dúvida. Todas as vezes que eu pude receber o filho pela primeira vez e dizer, meu filho. Né? É uma emoção, e aí fica como provocação para quem ainda não tem. E todos os casais que eu já conversei também, que recebe pela via da adoção, a emoção não é menor. Muitas vezes é muito maior, porque esperaram um longo tempo nos trâmites burocráticos, e essa vontade só cresceu. Né? Então, quando nós expressamos, meu filho, quem são esses filhos que chegam? Pode ser os parceirões, né? Os parça, como diz a moçada hoje, né? Mas podem ser aqueles também que eram amigos do coração e que em algum momento essa relação dilacerou. Chico nos dizia, o que é o ódio? O ódio é o amor que adoeceu. Vocês lembram de alguém que 20 anos atrás pisou no seu pé? 20 anos atrás estava andando ali na Afonso Pena, no horário do pico, alguém pisou no seu pé? A gente não lembra. Você vai ter uma raiva ali por algum período enquanto estiver doendo o calo, e depois vai esquecer. O ódio nós só temos em relação a alguém que a gente amou. E como que reativa? Como que reativa isso? Só pela via da reencarnação. Eu não entendia, lá no Evangelho, capítulo 11, a lei de amor, né? Que falava, a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino. Como que reaproxima essas almas, gente? Alguém que tirou a vida do outro. Como que vai? É um ódio profundo. E aí você recebe aquele que tirou sua vida ali, naquela fragilidade toda. Você não consegue entrever um inimigo naquela fragilidade. E aí você vai receber e vai dizer, meu filho, e vai cuidar, tornando-se melhor para oferecer o melhor para ele. E cuidando, nós vamos aprender a amar. Até que um dia ele chega e fala, ó, fui. Estou seguindo a minha vida. Estou saindo aqui da estufa e buscando o meu caminho. E aí nós que aprendemos a amar no cuidar, agora vamos aprender a amar no entregar para a vida. Né? Então, é dessa forma que Deus age conosco. Na infância nós estávamos ali na casa do pai, cuidando, e na adolescência que a gente vai sair dessa casa, buscar autonomia, viver as experiências. Mas no início nós padecemos da falta de preparo.
E não sabemos ainda lidar com esse livre-arbítrio. E vamos tomar decisões errôneas. E quando eu faço escolhas erradas na vida, como que a vida me devolve? Com dor. E como eu não suporto muito a dor, quando a dor bate na minha porta, né, como que eu respondo? Por que eu? Né? E aquela dor, então, vai se converter em rebeldia, em revolta contra esse pai. Porque eu julgo que esse pai é o culpado da minha dor. E eu me julgo injustiçado pela justiça divina. Esse pai que me penaliza. Esse pai que quer o meu mal. E aí eu rompo a aliança com esse pai. E é interessante essa expressão pai, porque Jesus, ao trazer todas essas parábolas, todas essas falas de pai, Jesus causa uma revolução no pensamento e na crença judaica. Como os judeus ortodoxos tratam Deus? Deus, Javé, né? Mas Deus é tão sagrado para um judeu ortodoxo, é tão sagrado que a sua boca impura de pecador não pode pronunciar. Deus, então, para um judeu ortodoxo, é o impronunciável. Você não pode sequer falar o nome de Deus. E Jesus vai usar uma expressão que era dos essênios. Os essênios, pelo que nos é dado saber, eram os únicos que tinham essa tratativa de Deus como Pai. E Jesus vai usar uma expressão ainda maior, Abá. Abá, meu paizinho querido. Uma nova relação com Deus. É quando a gente traz Deus para dentro de nós. Aquele Deus que as religiões tradicionais colocaram muito longe, para interpor toda uma escala de representantes que pudesse falar em meu nome. E eu trago esse Deus. Aquilo que eu ouvi de um pastor uma certa vez. Deus precisa estar mais perto de mim que a próxima batida do meu coração. É assim que eu preciso sentir Deus. Para que Ele me dê suporte nos momentos que eu mais necessito. Mas ainda não tendo essa percepção, nós rompemos. E para os judeus, a aliança com Deus é uma aliança sagrada. É essa aliança que eu preciso manter durante minha trajetória. Mas naquele momento de raiva eu rompo essa aliança. E vou me distanciando cada vez mais da casa do Pai. E qual o recurso que Deus utiliza para trazer seus filhos de volta? A dor. E muitas vezes, quando uma dor não é suficiente, Ele traz a crise. Porque muitas vezes, quando a nossa vida está muito bem, né? Mar de almirante, céu de brigadeiro, a gente dispensa Deus, a gente dá férias. Tá, fica aí o dia que eu precisar, eu te procuro. Não é assim? Aí precisam bater essas crises avassaladoras, como uma enchente no sul do Brasil, como a nova onda de ciclones que virá na América do Norte, a deste ano, previsto que seja totalmente fora de padrão em termos de quantidade e intensidade. São recursos divinos para que a gente volte. E é esse momento, então, e nós pegamos essa lição, Ergamo-nos, que está no livro Fonte Viva, que é a lição 13, e nesse livro tem uma outra lição tratando dessa parábola, que é a lição 88, caindo em si. E esse é o momento da mudança de chave, da inflexão na nossa trajetória espiritual. Porque brigando com Deus, rompendo a relação, a aliança com Deus, eu vou me distanciando cada vez mais até que bate a crise,
aquela crise que bateu, que ele estava no momento mais distante, no país distante, e bate fome. E ele então vai encontrar esse trabalho, e nesse trabalho ele percebe toda a miséria em que ele está vivendo. E se recorda que os criados mais simples são melhor tratados. Ele começa então a perceber agora a bondade de Deus. E isso tem toda a relação também com a nossa vivência religiosa. Porque nós fomos apresentados para Deus, aquele Deus que julga, que pune. E quando eu estou nessa consciência do distanciamento das leis divinas, o que eu percebo? No momento em que eu voltar, que eu quiser fazer a minha volta, eu vou ser punido por essa lei. E é isso que a gente observa muitas vezes nas reuniões mediúnicas. Irmãos nossos que estão distanciados, adiam esse momento do reencontro com Deus, porque ainda não conseguem ver Deus como Pai. Ainda não conseguem ver a justiça de Deus como misericordiosa. E Simão Pedro de Lima vem nos trazer um raciocínio fantástico, que a justiça de Deus é boa, e a bondade de Deus é justa. Justiça e bondade nas leis divinas estão sempre juntas. Deus não pune, Deus não quer o nosso sofrimento, como nós fizemos na reflexão inicial. Deus quer a nossa felicidade, mas muitas vezes nós precisamos passar pelas provas para que criemos tenacidade no nosso ser, para que sejamos instrumentos úteis à sua obra. Precisamos criar essa substância, essa estrutura no nosso ser. E naquele momento então que ele se lembra da casa do Pai, da bondade do Pai, ele toma a resolução: levantar-me-ei, me erguerei dessa situação em que me encontro. Quantas vezes já passamos por situações como essas? Momento de dor, em que julgávamos esquecidos. Quantas vezes nós pedimos a alguém que fizesse uma prece em nosso nome porque não nos julgávamos dignos sequer de fazer uma prece, de restabelecer essa conexão com o Pai, porque ainda não tínhamos essa percepção de Deus como Pai. E o Haroldo então nos traz a lição de que todo processo de cura, principia em sentirmos-nos amados por Deus. Precisamos nos sentir plenamente amados para que possamos realizar as nossas curas. E quais são as maiores dificuldades para o nosso reerguimento? Quais as maiores dificuldades? A consciência, a constatação das nossas faltas, daquilo que nós fizemos na trajetória de distanciamento do Pai. Se a gente lembrar de André Luiz, qual que era o momento lá em nosso lar, qual que era aquele momento dele ali, no umbral, que ele não lembrava há quanto tempo estava naquela situação de dor, de sofrimento? E naquele momento ele faz a prece mais sincera que havia feito em toda a sua vida. E no momento que ele termina a prece, quem ele vislumbra diante? Na sua presença? Clarencio. Clarencio. Chegar agora? Clarencio chegou agora? Não. Estava ali de velho. Mas agora que ele consegue perceber. Né? Então, esse é o verdadeiro sentido do arrependimento, que no hebraico é techuvá, que é o caminho do retorno,
no grego, metanoia, que é a mudança de atitude. O que é o arrependimento completo? É a constatação dos meus erros. Eu preciso olhar para os meus erros. E eu preciso me entristecer com os meus erros, para que aquilo toque fundo nas minhas fibras e provoque realmente essa mudança de mentalidade que está na expressão grega do metanoia. Que haja mudança de direção que está nesse techuvá, na expressão hebraica. Eu preciso mudar a minha direção. E isso muitas vezes eu me vejo, né? Exercitando aquele a questão 919 lá do Livro dos Espíritos. Eu vou à noite, paro ali de frente do espelho e vou fazer o encontro mais difícil do dia, que é o encontro comigo. E aí eu vou passar em revista, como nos diz lá Santo Agostinho, todos os atos. E onde que vou parar? Onde que vai chamar a minha atenção? Naqueles atos falhos. Naquelas agressões verbais, principalmente, que a gente realizou, que eu realizei durante o dia. E aí eu preciso verbalizar isso. Olhar realmente nos meus olhos e expressar. Para que isso provoque vergonha. E aí eu vou para o próximo passo, que é do auto-perdão. Isso está em desacordo com o meu propósito. E eu preciso me perdoar para seguir. E perdoo com o propósito de no dia seguinte fazer diferente. Mas no dia seguinte eu vou ter o mesmo encontro, e aí começa a ficar sem vergonha. É preciso, então, mudar essa direção da atitude, para que esse encontro à noite seja mais ameno. Então ele toma a resolução: levantar-me-ei e irei à casa de meu pai. E levantando-se foi. Porque às vezes nós tomamos muita resolução na vida, né? Como dizia um articulador da Veja, né? O Stephen Cummings. A gente tem muita iniciativa, mas pouca acabativa. Né? Então a gente às vezes tem muita resolução, mas pouca ação. Então foram dois momentos. Esse caindo em si, que é o momento da consciência, é o momento mais importante da nossa trajetória espiritual. Que é quando eu olho para aquele caminho. O que é o arrependimento? Na última reunião mediúnica, nossa, na sexta-feira, o irmão nosso, mas tá bom, o que é arrependimento? Fiquei pensando nisso. O que é o arrependimento? Aí eu encontrei a resposta para mim. Né? É a percepção de que aquele caminho que eu estou seguindo não me atende mais. Eu quero um caminho diferente. E o que é a reencarnação? A reencarnação, por isso que eu entendi agora, essa segunda palavra do alfabeto divino. A reencarnação é a oportunidade de mudar o caminho. E Deus não pune nunca, e Ele sempre premia com a vida. O prêmio da vida. Sempre nós temos uma nova oportunidade, porque a vida não se acaba. Então, levantando-se, ele volta, e ele diz, isso é que é mais bonito: apresentar-me-ei ao meu pai, e lhe direi: já não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas receba-me como servo. É a humildade que foi trazida aqui na leitura do nosso irmão. A humildade que é preciso como fundamento para eu fazer esse caminho de volta. Se eu não trabalhar a humildade, eu não volto. E quando ele se aproxima, o pai o vê e se dirige a ele. E aí nós temos alguns, sempre a gente faz essa análise, mas eu queria lembrar de alguns personagens que a gente não observa às vezes. Outros personagens, que aquele personagem que ofereceu trabalho a ele, que são as pessoas que passam pela nossa vida e que muitas vezes nos dão a oportunidade da reflexão, se temos humildade para ouvir. E um outro irmão que tem nessa lição, que nessa parábola, o irmão que narra. Nós temos o irmão mais velho, o irmão mais novo e o irmão maior, que é Jesus. Porque o Pai nunca nos deixa só.
Estarei contigo até a consumação dos séculos. Jesus é o irmão maior, o irmão oculto que nos acompanha durante toda essa trajetória. Mas para a gente não ficar só no mental, eu queria convidá-los, se vocês aceitam uma proposta, da gente fazer uma vivência rápida. 3 minutinhos. Podemos? Então eu vou convidar para que a gente faça 3 respirações profundas. Sentir esse ar penetrando em nossos pulmões, o sopro de Deus em nossas narinas, a vida. E eu quero que cada um de nós reflita com qual dos irmãos se identifica mais. O filho mais novo, que saiu, que dissipou o patrimônio do pai. Ou o filho mais velho, que permaneceu na companhia do pai. Com qual deles eu me identifico? Em qual deles eu me vejo mais? Mas convido que assumamos agora o papel do filho mais novo. Aquele que volta, que retorna, que faz esse caminho, que não é caminho de flores. Volta colhendo tudo aquilo que plantou na ida, envergonhado. E eu vou pensando, como serei recebido? Vou me apresentar como servo, mas serei aceito na casa de meu pai? Levanto os meus olhos e vejo aquele pai, de olhos brilhantes e braços abertos, se dirigindo até mim. Se aproxima e me envolve no abraço mais afetuoso que eu já recebi em toda a minha vida. E me conduz até a casa. E ele agora coloca em mim o manto, a melhor veste. Coloca em meus dedos o anel de filiação. Restabelece a aliança comigo. Se curva e calça os sapatos para que eu possa proteger os meus pés doloridos da caminhada. Eu paro alguns segundos e vivencio essa emoção do filho mais novo. Mas me recordo do meu irmão, que está do lado de fora. E agora eu me coloco no lugar dele. Seus sentimentos são justos. Ele se considera rejeitado. Eu estou do lado de fora da casa, observando toda aquela movimentação. Meu pai se aproxima, e eu digo palavras ásperas, mas ele me abre o sorriso e me diz:
meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Me toma nos braços e me leva de encontro a meu irmão mais novo e me abraça. E estamos em festa. Eu me sinto agora profundamente amado por meu pai, meu paizinho querido. Esteja sempre comigo. Marco Antônio, muito obrigado. Esperamos você no futuro próximo à nossa casa para trazer para nós mais esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Leve o nosso abraço aos nossos irmãos do Paulo Apóstolo e fiquem com Deus. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa reunião. Convidamos os médios passistas para se dirigirem à sala do passe, para o trabalho preparatório. E nós reforçamos o recado inicial. O macarrão foi preparado hoje à tarde, com muito carinho, com muito cuidado, e aguarda por todos no piso inferior. Aqueles que fizeram seus pedidos já estão separados, nominais, e aqueles que não pediram têm os pratos avulsos para atender a todos. Agradecidos por esta oportunidade, por esta assistência, por essa casa, nós pedimos a permissão para encerrarmos a reunião da noite. Convido a Fabiana para a nossa prece final e a fluidificação das águas. Uma excelente semana a todos, um excelente retorno aos seus lares e fiquem todos com Deus. A palestra foi uma oração, né? Então vamos, nesse instante, continuando com essa vibração que o Marco Antônio nos convidou e nos levou, rogando ao Mestre Jesus que nesse instante ilumine toda a humanidade terrena, que cada dor, que cada sofrimento receba essa vibração de acolhimento, que nós possamos nos preparar para o tratamento espiritual do passe, que a espiritualidade benfeitora magnetize as águas, não somente as que estão colocadas aqui, mas as que estão nos lares. E durante a oração que o Senhor nos ensinou, vamos rogar, não só pelas nossas dores, mas por todas as dores daqueles que estão na orfandade, daqueles que estão nos asilos, como dói a solidão. Peçamos pelos nossos irmãos que ainda, cometendo crimes, estão nos presídios, que possam o quanto antes experienciar esse arrependimento, levantarem-se e seguirem ao Pai, assim como nós, que possamos sempre, a cada queda, pensar em Ti, Senhor, que o Senhor está sempre de mãos estendidas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz e que tenhamos uma semana abençoada. Assim seja.